que é exclusivo para o tratamento da Covid-19. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a promotora Rita Torinho. Promotora, boa noite, seja muito bem-vinda ao Cidade Alerta. O que foi que aconteceu para os Ministérios Públicos aqui do Estado, também o Federal, fazerem essa recomendação? Boa noite, Pedro. Veja só, nós temos acompanhado tanto o Ministério Público Estadual como o Ministério Público Federal, todas as implantações desses hospitais de campanha, e um deles é exatamente o Hospital Espanhol, que é hoje gerido pelo INTS. Então, foi feito uma análise desse contrato que foi firmado, certo? Inclusive com auxílio da Controladoria Geral da União, e algumas irregularidades foram detectadas. Então, foram expedidas hoje duas recomendações. Uma pede a devolução de aproximadamente R$478 mil que tem na planilha a mais cobrado pelo INTS, mas é um contrato de quase 30 milhões no período de 6 meses. E outra recomendação do Ministério Público é no sentido de que não seja renovado esse contrato com o INTS, ou seja, esse contrato já foi firmado pelo prazo de 6 meses. Então, o que recomenda o Ministério Público é, se houver necessidade da manutenção do Hospital de Espanhol para o atendimento da saúde, claro que a saúde é a prioridade absoluta, que então, nesse período, seja feito um novo processo de seleção diante das irregularidades que foram detectadas. Doutora, qual foram essas falhas que vocês encontraram no Hospital Espanhol? Veja só, uma das situações que ocorreram, que o texto de referência que foi feito, ele não especifica quantidade de profissionais, postos de trabalho não está especificado no termo de referência. Somente 3 entidades se apresentaram, daqui da Bahia só o INTS, nenhuma outra. E também o que nos chamou a atenção é porque eles fazem uma pontuação da qualificação técnica da entidade, de 0 a 40. A pontuação obtida pelas duas que participaram foi 0. E do INTS, de 0 a 40, a pontuação obtida foi 4,5, que é uma pontuação baixa, é o que revela talvez uma capacidade operacional não tão adequada. Então, o que o Ministério Público pede ao Estado é que, se o contrato ele perdurar por mais de 180 dias, que é o prazo que está lá, que seja feito, então, um processo de seleção, outro processo de seleção para a escolha da entidade, que até o próprio INTS pode participar, mas desde que comprove a qualificação técnica e o termo de referência seja mais claro com relação àquilo que se exige da entidade. Então, o que está recomendando não é a suspensão do atendimento, não é a ausência da assistência de saúde, que nós sabemos que isso é prioritário, mas sim que haja um acompanhamento do Estado nesse sentido. Doutora, tiveram 2 casos com relação ao Hospital Espanhol. Um de um paciente que não tinha Covid-19, que acabou incendiando uma das unidades aí do hospital, e também o caso de uma troca de corpos, né, que acabou acontecendo dentro do Hospital Espanhol. Esses 2 casos tiveram algum peso para essa recomendação? Olha, veja só, nós falamos desses casos, inclusive também nessa recomendação, e falamos também do próprio comitê de enfermagem aqui, né? O Conselho de Enfermagem, que fez alguns estudos dentro do espanhol, teve até um espanhol, e viu que indica que a equipe de enfermagem não está adequada ao que deveria ser. Então, assim, nós temos recebido, sim, algumas manifestações contrárias ao tipo de atendimento que vem sendo dado dentro do espanhol. Claro que nós levamos em consideração o fato de que são hospitais de campanha, que foram abertos numa situação de emergência, mas são situações que estão sendo verificadas agora e que o Ministério Público apenas recomenda que essa situação seja refeita, né? Que se houver a necessidade de continuação do Hospital de Espanhol como hospital de campanha, depois dos 180 dias desse contrato com o INTS, o que nós estamos sugerindo é que se faça um novo procedimento com termo de referência. Termo de referência é aquele instrumento que diz qual o quantitativo de profissionais, quais são os valores que são envolvidos nesse contrato, o que efetivamente de equipamento vai ser colocado. Então, que tenha um termo de referência mais claro e que faça um procedimento com prazo talvez um pouco maior. Esse só foram 2 dias úteis para a apresentação de proposta, e que possibilite talvez outras entidades também que atuam aqui no nosso estado, que nós temos diversas organizações sociais, tenham também o interesse de participar.
Então, só para deixar claro, o hospital não vai parar de funcionar, pelo menos do jeito que está, com a atual gestão, até mais ou menos outubro, que é quando se encerra o prazo de 180 dias. Quando chegar nesse prazo, chegar nessa data de 180 dias, esse contrato, por se tratar de um contrato, inclusive, emergencial, ele pode ser prorrogado ou não? Veja só, a nossa interpretação é que não haja a prorrogação desse contrato. Não significa dizer que não vai, que o Hospital Espanhol, que a recomendação é para que feche o Hospital Espanhol, que não seja dada a gestão para outra entidade, ou até mesmo para a própria entidade. O que se solicita, o que se recomenda é que nesse prazo agora, que está se restando para o final desse contrato, que é até 3 de outubro, que o Estado ele refaça um novo procedimento de chamamento, até para que haja, de forma mais clara, a participação, talvez, de outras mesmo entidades que sejam também capacitadas a gerir o Hospital Espanhol. Agora, não há uma pretensão de que esse serviço seja finalizado. O Ministério Público, em momento algum, é bom que fique claro, recomenda o fechamento do Hospital Espanhol, mesmo porque, volto a dizer, a saúde é questão prioritária. O que nós temos que verificar é que, mesmo dessa crise de pandemia, é necessário que haja uma fiscalização desses contratos que estão sendo formalizados, até no intuito mesmo de corrigir erros porventura verificados. Esse seria o papel, esse é o papel dos Ministérios Públicos e dos demais órgãos de controle. E é esse o papel que nós estamos agora exercendo, recomendando, diante do que foi verificado de irregularidade nesse processo, que haja, por parte do Estado, digamos assim, a retomada de todo esse processo de forma regular. Promotora, a gente lembra também que quando o Hospital Espanhol voltou a abrir, voltou a funcionar, foi uma questão puramente emergencial pela pandemia que a gente estava vivendo. Foi a licitação que apenas 3 empresas se candidataram para assumir o controle do hospital, onde 2 empresas tiveram nota 0 e a empresa, o Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa Tecnológica e Inovação na Gestão Pública, a INTS, teve de 40 pontos apenas 4,5 de nota. Essa licitação, pela maneira como foi feita, também está no relatório de vocês para que o contrato não seja recomendado, porque é uma empresa que, segundo o parecer do Ministério Público Estadual e Federal, parece que não tem tantas condições ou não foi bem avaliada para gerir o hospital, né? É exatamente o que está sendo colocado na recomendação. A qualificação técnica, a qualificação operacional do INTS para a gestão do hospital. Nós entendemos que a contratação se deu diante de uma pandemia, num momento emergencial. Mas veja só, esse contrato foi um contrato de 6 meses, inclusive é um contrato de gestão, normalmente não se tem prorrogações de contrato de gestão, né? Então, assim, o que o Ministério Público recomenda é que, já que temos agora 3 meses para a finalização do contrato, veja, nós estamos ainda no final de junho, nós temos julho, agosto e setembro, é um prazo mais do que suficiente para que se faça um processo de forma talvez de forma mais clara, de forma mais transparente, que é o que também nós precisamos, e eu acredito que haja a possibilidade de obtenção de um contrato que seja, inclusive, mais vantajoso para o Estado. Nós não estamos, vejam só, recomendando que haja a extinção de um contrato amanhã, depois da manhã. Não, o que nós estamos afirmando é que esse contrato, ele foi um contrato firmado por 6 meses, e existem problemas detectados pela Controladoria Geral da União no que diz respeito a esse processo de contratação. Então, manter esse contrato durante esse período de 180 dias e que, durante esse período, que ainda falta para a finalização do contrato, que são 3 meses, que seja, então, formalizado um termo de referência mais claro, mais transparente, com os dados mais precisos e fazendo-se, assim, uma nova seleção com a possibilidade, obviamente, de termos outras entidades também que se interessem e que, dentro de um quadro de pontuação, hajam pontuações, pelo menos, razoáveis dentro da nossa realidade. A senhora falou no início com relação a um valor de R$ 478.325,85, que teria sido incluso indevidamente no contrato. Esse valor se refere a quê, promotora? Esse valor se refere à parcela patronal dos encargos sociais. O que é que nós queremos dizer com isso?
Quando uma entidade é uma entidade filantrópica, né, no caso como o INPS, que são entidades sem fins lucrativos, elas têm isenção no que diz respeito à parte patronal dos encargos sociais. E, no caso do INPS, quando ele apresenta a proposta, segundo a Controladoria Geral da União, que fez todo esse estudo, ele demonstra que na planilha ela cobra do Estado essa parte patronal dos encargos sociais que não caberia a ela receber porque ela não tem essa despesa. Deve haver algum tipo de punição, tanto para o Estado quanto para a empresa, com relação a alguma irregularidade nesse contrato? Veja só, essa atuação inicial nossa foi exatamente no sentido de detectar o que é que está com aquele tipo de irregular, inclusive para que isso tudo seja convertido. Há ainda a possibilidade de ser glosado esses valores do INPS, que eles não receberam ainda todo o valor integral. Há a possibilidade do Estado realizar ainda um novo processo de chamamento público. Toda a atuação do Ministério Público, nesse primeiro momento fiscalizatório, é no sentido mesmo de auxiliar o Estado, né, que nós estamos falando de gestão de patrimônio público, no sentido que a coisa seja feita nos moldes legais. Então, não há a pretensão, nesse primeiro momento, de existir nenhum tipo de atuação punitiva, nem com relação ao INPS, nem com relação ao Estado da Bahia. Razão pela qual nós já expedimos essas recomendações, até mesmo no sentido de que toda essa situação seja, então, refeita, né? E que possa, então, ser sanado esses vícios que ocorreram e que nós sabemos que, pela própria questão da pandemia, da situação emergencial, dos contratos, da forma como vem sendo feitos, que erros podem existir. Erros podem existir? Podem. Mas esses erros, obviamente, que devem ser corrigidos e é essa a expectativa da população, que erros verificados na gestão de patrimônio público sejam efetivamente corrigidos. E, promotora, após essas recomendações, quais são os próximos passos a partir de agora? Bom, nós temos o prazo de dias a manifestação do Estado da Bahia e do INPS. Nós disponibilizamos, inclusive, o próprio relatório da Controladoria Geral da União e nós vamos aguardar a resposta para, então, verificar o que é que poderá ser feito. Então, é bom que se diga que essa atuação nossa foi uma atuação bem rápida, né? Nós estamos com um contrato que ainda está no início, exatamente no sentido de que o que for detectado de irregularidade, né? O que fosse detectado de irregularidade, que existisse um tempo para que houvesse essa correção. E nós entendemos que há sim a possibilidade de correção desses vícios que foram detectados. Então, nós solicitamos a glosa desse valor de 487 mil aproximadamente do INPS, que é um pagamento indevido, e nós também solicitamos ao Estado da Bahia que instaure um processo de chamamento público, com um termo de referência mais transparente, com prazo maior para que outras entidades possíveis interessadas possam comparecer nesse processo, certo? E que nós temos a possibilidade de realizar avaliações da capacitação técnica operacional dessas entidades dentro de um ambiente de razoabilidade. Não como foi nesse caso da pontuação estabelecida pelo próprio Estado de 40, nós tivemos a nota máxima alcançada de 4,5. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Cidade Alerta. Uma boa noite para você. Boa noite a todos. E olha, só para deixar claro, a nossa produção entrou em contato com o Hospital Espanhol e o Hospital Espanhol informou a nossa produção que somente a CESAB, né, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, poderia se manifestar sobre essa situação, dessa recomendação da não renovação do contrato entre a empresa que está gerindo atualmente o Hospital Espanhol em parceria com o Estado da Bahia e a CESAB não se manifestou até o momento. 6 horas e 24 minutos na Bahia. Olha,